Fala galera, vamos acompanhar mais um debate do jogo entre Flamengo e Grêmio. O Grêmio, né? Flamengo vencendo por 3-0 no Maracanã, né? Uma vitória gigante do Flamengo que coloca a equipe do Flamengo na terceira colocação, né? Dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo está a 5 pontos atrás do líder, que é a equipe do Botafogo, e 2 pontos atrás do vice-líder, que é a equipe do Palmeiras. Vamos acompanhar mais o Linha de Passe falando tudo sobre a vitória do Flamengo sobre o Grêmio no Maracanã. Vai descansar 2 dias só. Falando um português cada vez melhor. Cada Ele vez era muito melhor. criticado por não querer falar português. É verdade. Tem se esforçado cada vez mais. Eu achei isso bem legal. Tem? Bem legal. Como é que é a palavrinha lá? Doble turno. Doble turno. Ele falou doble turno, vai fazer os caras treinar 2 períodos aqui, quinta e sexta. E aí é o pesadelo. Doble turno é o pesadelo. Voltam quarta com doble turno na Aí quinta e na sexta, hein? Falou também do Marinho. Ficou claro, agora esquece o Marinho no Flamengo. Tá mais do que claro, quem tinha alguma dúvida e tal. Acho que o São Paulo agora falou, né, para ele procurar outro clube onde ele possa ser feliz, desenvolver o futebol dele e tal. Não vai ser aproveitado no Flamengo. Boas as respostas, né? Todas Sim. diretas, objetivas, sem se furtar a responder. Então, Marinho está sendo negociado, não é hoje um jogador com o qual o corpo técnico está contando. Perguntado agora sobre o gramado sintético, ele falou que o que não dá é para ter esse gramado. Aí o repórter até insiste, grama sintética é uma alternativa? Ele falou, pode ser. A gente jogava com grama mista no Olympique de Marseille, mas assim, ele não fugiu. E achei interessante também, especialmente talvez, a resposta a respeito da entrada do Ayrton Lucas. Isso. Porque ele fala, ele inclusive usa o gramado como justificativa para a entrada de um outro lateral, porque ele via que o Wesley estava jogando muito alto, e estava mesmo. O Wesley talvez tenha sido o melhor jogador do primeiro tempo da partida. Sim. Ele fez toda a diferença ali atacando pelo lado direito do Flamengo, mas entendia que por conta do gramado as transições do Grêmio poderiam, né, um passe errado ali, você acaba dando espaço para uma transição rápida, e o Grêmio vinha fazendo isso bem, e aí resolve baixar um pouco o Wesley, por isso coloca o outro lateral. Então, como é bom, né? Como é bom quando o técnico responde às perguntas e quando é perguntado sobre questões táticas, responde taticamente, com uma justificativa que, eu não sei vocês, mas ninguém aqui imaginou que esta substituição tivesse se dado pelo estado do gramado, entre outras coisas, né? Não tinha a menor ideia disso. Fala, André. Obviamente, sem crítica nenhuma a quem estava lá, mas eu senti falta de pelo menos um questionamento a respeito da quantidade de finalizações que o Flamengo permitiu ao Grêmio hoje. 25. O jogo terminou 3-0, mas esse número ele não corresponde ao que houve de produção por parte do Grêmio no jogo. Alguém dirá de maneira muito pragmática, né? Mas o que importa se nenhuma entrou? O André, só uma coisinha, ele fala a respeito, né? Embora não tenha sido perguntado, ele fala a respeito principalmente das finalizações sofridas no primeiro tempo, quando ele, acho que na mesma ficou resposta... muito de ir e vir. Isso, o ir e vir, o jogo de ir e vir, a transição dizendo e que tal. o Grêmio é muito bom nisso, e de fato ele foi bem nessa resposta. Nenhuma entrou por circunstância. Houve bolas na trave, houve chances, né? Assim, numa situação como essa, que o Flamengo não faz os 3 gols, e o Flamengo nem sempre tem feito um número de gols compatível com a sua capacidade e a sua produção, Claro. O jogo teria um desfecho muito diferente. Talvez o Flamengo não conseguisse ganhar o jogo de hoje. Então, ainda é um trabalho que tem muita margem para evoluir, como ele sempre frisa, ele deixa muito claro. Ele vai se adaptando também. Agora o gramado é um inimigo do processo de construção do Flamengo que ele pretende. Impressionante. É um inimigo íntimo o gramado. Então, além de tudo que ele tem que superar, o local onde o Flamengo é mandante tem um campo desse. Agora vai dar uma paradinha de quanto? 10 dias. Não dá para recuperar o gramado. E aí não dá nem também, essa é uma discussão cruel, porque eu mesmo já disse várias vezes, há pessoas que preferem criticar os gramados sintéticos e mistos porque eles são mais perigosos para as articulações, ou porque eles, na opinião de algumas pessoas, conferem vantagens técnicas aos times que os têm como no seu estádio e no seu CT, e aí as outras equipes precisam se adaptar a isso e tal. Se alguém perguntar para mim, no mundo ideal, que tipo de gramado você prefere? Eu prefiro o gramado natural. Claro. Acho que o futebol é mais legal no gramado natural. Mas com o calendário que a gente tem, um estádio como o Maracanã ser utilizado da forma que é, com a frequência que é, sem que o gramado descanse, é uma discussão cruel, porque não se chega a lugar nenhum. O gramado não vai ficar bom.
não vai ficar bom. Um sintético ou misto ficaria bom? Sim. Então talvez seja a hora de traçar essa linha. Resposta, né, André? Quando ele fala, sim, pode ser uma solução, ele mesmo está dizendo que melhor do que isso daí, certamente o gramado sintético será, se for essa escolha. Tem muita gente competente no Brasil, várias empresas, vários profissionais especializados nisso, que entendem que um gramado natural, seja qual for o esporte, é um organismo, é uma coisa viva, é preciso respeitá-lo, né? E o Wembley tem um cargo, eu li bastante sobre isso porque esse assunto me interessa, e o Wembley tem um cara que ocupa um dos cargos mais importantes da empresa que é o estádio de Wembley, cuja função é cuidar da grama. Esse cara tem uma equipe com dezenas de pessoas e nada acontece naquele estádio sem falar com ele. Ele determina quando e como as coisas acontecem ali. Por isso o Wembley aparece na nossa tela dos canais Disney aqui e é uma coisa bonita. Agora, acima de tudo, é usado com respeito. Os estádios brasileiros, e especificamente o Maracanã, não é, e aí não tem como. Você pode trazer os melhores do mundo. Acredito que os melhores estejam até aqui no Brasil. Não consegue resolver e não vão conseguir. E quando o Sampaoli fala, né, de quando ele deixou o Brasil depois de trabalhar no Galo, de que a única coisa que não melhorou é o gramado, ele tem razão. Eu acho que o campeonato melhorou em vários aspectos. Inclusive na arbitragem, que as pessoas reclamam tanto, porque hoje existe o VAR, antes não existia o VAR, estava em implementação ainda naquela época, já existia, mas estava em implementação, e vários outros aspectos. O nível técnico melhorou, a gente tem um campeonato de bom nível técnico esse ano, boas equipes. Agora, os gramados pioraram, e para um time como o Flamengo, que é um time de proposição de jogo o tempo inteiro, isso traz um impacto direto. Né? E a maratona de jogos também prejudica o nível do jogo. Hoje, o Flamengo, para mim, mais uma vez, teve uma queda de nível físico, que é normal. Olha a sequência que o Flamengo teve só essa semana. Segunda, Vasco, um clássico, ganha com autoridade, mas precisando se poupar, se segurar. Contra o Racing, também tem, em alguns momentos, oscila muito por perna. Pelo fato dos jogadores não conseguirem manter a intensidade. E hoje, novamente, o Grêmio descansado, e esse é um fator que interfere, sim, porque o Renato conseguiu, o time jogou domingo contra o São Paulo, você tem uma semana para descansar, para treinar mais. E o Sampaoli, nessa sequência, conseguiu algo que... conseguiu as 3 vitórias, mesmo em condições complicadas. Não foram jogos, tirando o clássico contra o Vasco, foram jogos em que o adversário impôs, o adversário em determinados momentos tomou o controle da partida, mas ele conseguiu, nessa sequência de 10 jogos de invencibilidade, cumprir todos os objetivos. Passou na Copa do Brasil, eliminando um rival, vence um clássico no meio do caminho pelo Brasileiro, encosta na liderança, já começa a acender farol e, de certa forma, está encaminhado na Libertadores. Então, tudo que ele tinha para cumprir numa sequência que era desafiadora, ele checou e começa a colocar o time nos trilhos. Ainda é cedo para dizer se o Flamengo vai encantar, se o Flamengo vai retomar o seu melhor nível de jogo, ou se o São Paulo vai tirar tudo do elenco, mas até aqui os sinais são animadores. Mas está recuperando a mentalidade vencedora, como disse o São Paulo, isso é fundamental. Você queria ouvir o Renato Gaúcho? Tô doido para isso. Só você ou todo mundo quer ouvir? Eu vim aqui para isso. Por favor, Renatão. É isso. Galera, essa foi a vitória do Flamengo, vencendo por 3-0. O Renato Gaúcho fica bastante irritado porque a equipe dele não jogou tão mal assim para poder levar 3 gols, né? Um placar até que foi elástico pelo que foi o jogo, né? O jogo não foi esse jogo assim avassalador do Flamengo, né? Para ter sido 3-0, o Grêmio desperdiçou muitas chances, teve até mais chance do que o Flamengo, mas o Flamengo foi muito mais letal do que a equipe do Grêmio. Grande vitória do Flamengo. O Flamengo agora vai chegando à 3ª colocação e o Grêmio perde a oportunidade de encostar perto da liderança do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver como que o Grêmio vai reagir após essa parada da data FIFA, né? E o Flamengo também. O Flamengo precisa recuperar fisicamente, alguns jogadores muito abaixo ainda, na minha opinião, o Gabigol vai perder a titularidade no time do Flamengo uma hora ou outra, porque não tem como, cara, esse negócio dele ser dono do time, porque isso daí tá incomodando todo mundo, porque com o Gabigol dentro de campo, o Flamengo parece que joga em função dele, entendeu? O Flamengo fica preso com o Gabigol. Você vê, 2 últimos jogos sem Gabigol, o Flamengo jogou bem melhor. Com o Gabigol, o Flamengo é outro jogo, entendeu? O Gabigol saiu, entrou Pedro, gol.
Entendeu? Porque o cara é referência, o cara sabe fazer referência lá na frente. O Gabigol não, ele quer mostrar que ele tá útil, quer ir pro lado pro outro, entendeu? Isso daí não dá. Ou ele vira referência no ataque, ou ele vai ser banco de reserva no time do Flamengo, porque o Flamengo nesse momento tá necessitando de um jogador igual o Pedro, que sabe ficar lá na frente e ser referência no ataque. Essa é a verdade, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês também sobre Flamengo e também sobre o Grêmio. Nessa derrota do Grêmio aí foi dura, a equipe, claro, jogou fora de casa, o favorito é o Flamengo, mas a equipe do Grêmio chegou até a atacar bastante, né? Poderia até perder, mas não por 3-0, se fosse 1-0, até 2-0 tava até de bom tamanho, mas 3-0 foi um placar até elástico pelo que o Grêmio fez na partida, galera. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.